Que tal aprender a usar uma ferramenta que vai atrair mais pessoas para o site do seu cliente, que vai deixar o site ali no topo das pesquisas do Google e ainda vai ser uma excelente forma de renda para o seu cliente. O formato de Stories ele ficou popularmente conhecido por todo mundo e muitas empresas começaram a também colocar os Stories nos seus negócios. E o Google também não ficou para trás e decidiu lançar uma ferramenta que também utiliza o formato de vídeos ali de Stories, que é o Web Story. E nesse vídeo eu quero te apresentar o que é o Web Stories, eu quero te explicar para que ele serve, onde é que ele aparece, por que você deve utilizar ele e depois eu quero te mostrar na prática como que você começa a criar um Web Story. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a implementar o Web Stories no seu negócio. A primeira coisa que eu quero responder para você que você entenda antes da gente ir para a prática é o que são os Web Stories. Basicamente são os stories que a gente tem no Instagram, só que voltado para sites. São conteúdos, são cards no formato de stories, cujo objetivo é melhorar a experiência do usuário ao consumir conteúdo na web, né? Principalmente voltado para dispositivos móveis. Por meio desse tipo de conteúdo, você pode levar informações para os usuários do Google de uma forma mais rápida, de uma forma mais simples, de uma forma fácil de se consumir, além de ser uma excelente fonte de tráfego para o seu site ou para o seu blog, principalmente para o seu blog, totalmente de forma orgânica. Se a gente fosse resumir de modo geral, a gente pode dizer que o Web Stories é mais um formato para que você seja melhor ranqueado no Google. O Web Stories ele pode aparecer em dois locais. Ele pode aparecer no seu site, você pode colocar os Web Stories no seu site, como ele também vai aparecer no Google. E no Google ele vai aparecer em diversos locais. Então deixa eu te apresentar agora o Web Stories na tela do meu celular, para você ver onde é que ele pode aparecer. Bom, então vocês estão vendo agora aqui a tela do meu celular. E de cara aqui para mim, no meu celular pelo menos aqui que é Android, se eu rolar o meu celular para a esquerda, ele já vai aparecer o Google Discover, que são o feed de notícias que eu tinha falado, né? Que ele vai aparecer aqui várias notícias, claro que de acordo com o que você mais pesquisa, né? E se você, pelo menos aqui para mim, se eu rolar um pouco, ele já tem aqui os Stories. Então tem aqui, ó, Stories de futebol, de famosos, e são vários Stories de carro, de criança, que quando você clica em um, por exemplo, ele vai aparecer como se fosse mesmo os stories que a gente tem no Instagram. Se você clicar aqui em Veja Como Foi, você vai ser direcionado para o blog, você vai poder ler essa notícia de forma completa. Posso clicar aqui no xizinho para ir para outro. Eu posso, na verdade, por exemplo, se eu tô aqui nesse, eu posso passar como se fosse no Instagram mesmo, para pular para um outro stories. Eu vou ver de uma outra empresa aqui e assim é o formato de Web Stories aqui no celular. Um outro local que pode aparecer para você, caso você não consiga dessa forma, seria utilizando a barra de busca aqui do Google mesmo. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa barra de busca, vou pesquisar, por exemplo, aqui por a escola de sites. Então a escola de sites. Pronto, quando eu pesquiso, aqui no centro vai estar aparecendo o resultado, né, de busca, mas aqui na esquerda, no canto inferior esquerdo, a gente vai ter o Discover. Se você clicar aqui, você vai ver exatamente aquele mesmo que estava aparecendo para mim anteriormente. Então esse aqui é a forma mais fácil de você achar os Web Stories aqui no Google, mas ele pode aparecer também, claro, aqui quando você faz uma pesquisa. Quando você faz uma pesquisa, ele pode ser um dos primeiros a aparecer aqui, né? O formato de Web Stories. Mesma coisa se você for aqui em imagens. Aqui nas imagens pode aparecer também um conteúdo estilo Web Stories. Beleza, Jéssica, eu já sei o que são os Web Stories, eu já sei onde é que eles aparecem, mas por que eu devo criar eles? Navegar pelos stories do Instagram já ficou algo rotineiro, né? Já ficou algo como se fosse um passatempo de muitas pessoas. Muita gente para ali durante o horário de almoço ou quando tá com um tempo mais livre para ver os stories ali dos amigos. E o Google, ele é o maior motor de busca que já existiu na internet. Ou seja, as pessoas podem consumir o conteúdo de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, como elas já estão acostumadas a fazer também através do Google. Essa com certeza é uma excelente forma de você fazer tráfego de forma orgânica. Você pode utilizar o Web Stories para agregar valor para o seu serviço, por exemplo. Mas por que o Web Stories ele seria bom para o seu cliente, né? Quando eu falo que você deve agregar valor para a ferramenta e mostrar as vantagens de utilizar essa ferramenta para o seu cliente, você pode se perguntar, mas Jéssica,
Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu agrego valor? Você pode falar pelo menos duas coisas para o seu cliente. A primeira é que por ser uma ferramenta mais nova, que foi lançada recentemente, o Google ele está enviando, ele está entregando muito mais os Web Stories. Ou seja, é uma forma de o seu cliente ser melhor ranqueado no Google. Isso é o que todo cliente está buscando, né? Que quando a pessoa pesquise pelo nome da empresa dele, ele seja um dos primeiros a aparecer ali nos resultados de pesquisa. Então, é uma forma do seu cliente ser divulgado gratuitamente e ainda receber uma renda por causa disso. E essa é a segunda vantagem que você pode apresentar para o seu cliente. Ele pode estar utilizando o Web Stories como uma fonte de renda. Se você entrar agora aí no seu celular e começar a assistir vários Web Stories, você vai ver que no meio deles vão aparecer anúncios. Então o Google ele tem colocado anúncios ali no meio dos stories que o seu cliente vai estar criando. E com certeza ele vai estar recebendo um dinheiro ali, ele vai estar sendo pago pelo Google por estar disponibilizando ali do seu espaço, do espaço dos seus stories, para que o Google coloque um anúncio. Além de tudo isso, você também pode estar utilizando o Web Stories ao seu favor. Essa é uma excelente forma de você estar divulgando o seu serviço e conquistando novos clientes sem estar gastando ali, por exemplo, com tráfego. Você pode estar utilizando dessa ferramenta de sua grande audiência para apresentar, por exemplo, os motivos de por que uma pessoa deve ter um site, né? Então a pessoa vai ver ali o seu stories, vai entender por que ela deve ter um site e no final ela vai poder entrar em contato com você e você vai estar conquistando novos clientes também utilizando o Web Stories. Então agora eu quero te mostrar passo a passo na tela do meu computador como é que você vai criar um Web Stories. Agora, como eu já falei anteriormente, para se criar um Web Stories você precisa ter um site. O próprio Google disponibilizou uma ferramenta que a gente chama de plugin para que você possa estar utilizando no seu site utilizando o WordPress. Então agora a primeira coisa que eu quero te mostrar é como você cria esse seu site, né? Como é que você contrata um domínio, como é que você contrata uma hospedagem e como é que você instala o WordPress nesse site. Isso aqui é básico para todo e qualquer site. Todo site, independente se é um blog, se é uma loja, se é um site institucional, todo site na internet ele precisa de um domínio e ele precisa de uma hospedagem. A gente vai estar fazendo a contratação tanto do domínio como da hospedagem utilizando a Hostgator. A Hostgator é uma das melhores hospedagens que a gente tem no Brasil e é com ela que a gente vai dar sequência nesse tutorial. Então, bora para a tela do computador que eu vou te mostrar qual plano você deve escolher, como contratar e eu vou te mostrar passo a passo até a gente instalar o WordPress nesse nosso domínio, nessa nossa hospedagem. Então vamos lá, aqui na tela do computador, a primeira coisa que você deve fazer é vir aqui no campo de busca e digitar aescoladesites.com.br/Hostgator. Fazendo isso, você vai ser direcionado aqui para o site da Hostgator. Como eu falei, a gente vai estar utilizando a Hostgator, que é a nossa hospedagem. E aqui no plano da Hostgator você já ganha um domínio gratuito. A Hostgator, como eu falei, é uma das melhores hospedagens que a gente tem no Brasil. Inclusive, elas têm um excelente índice aqui no Reclame Aqui. Ou seja, é uma das empresas de hospedagem que tem o menor índice de reclamação, né? Dentro do Reclame Aqui, e caso aconteça algum problema, você tem um suporte aqui que é excelente. A gente já utiliza a Hostgator há bastante tempo e recomenda porque de fato é uma excelente hospedagem. E se a gente descer aqui um pouquinho a página, a gente já vai ver aqui um plano da Hostgator, é o plano mais recomendado, é aquele plano inicial para quem está começando a criar um site, para quem, por exemplo, não tem nenhum conhecimento de site, ou para quem está precisando de um site simples, você vai conseguir com esse plano aqui da Hostgator, que também é bem barato. Seria aqui o equivalente a você pagar R$ 12,99 por mês. Nesse plano aqui da Hostgator você tem tráfego ilimitado, você pode colocar mais de um site, né? Até 100 sites você pode hospedar aqui dentro desse plano. Você tem 100 GB de armazenamento em SSD, o que é excelente porque é um armazenamento um pouco mais rápido. São poucas as hospedagens que utilizam SSD como armazenamento. Você tem backups semanais gratuitos. Você ganha o SSL ilimitado também grátis, ou seja, para os 100 sites que você pode colocar aqui nessa hospedagem, você vai ter 100 SSLs disponíveis para que você possa estar utilizando. E o SSL, para quem não sabe, é o certificado de segurança que todo site ele deve ter, é importantíssimo. É esse cadeadozinho aqui, ó, que aparece mostrando que esse site tem uma conexão segura. Então o SSL você já ganha aqui de forma gratuita também, enquanto em outras hospedagens você precisa pagar a mais para utilizar. Como eu falei, você também ganha domínio gratuito aqui. Então você já não precisa ter o custo para comprar o domínio. Contratando essa hospedagem, você já ganha o domínio de forma grátis. Como eu tinha falado, o domínio e a hospedagem é obrigatório para todo site.
E aqui nesse plano da Hosting você não precisa ter o custo do domínio, porque você já vai ganhar o domínio gratuito por 1 ano. Você só vai precisar pagar a renovação, né? Você também ganha e-mails gratuitos, ou seja, você pode criar e-mails profissionais, o contato arroba o nome do seu site, né? Contato arroba aescoladesites.com.br, suporte arroba escoladesites.com.br. Então você também tem direito a utilizar os e-mails gratuitos e é uma hospedagem otimizada para o WordPress, que é a plataforma que a gente vai estar utilizando para criar o nosso site, né? E se você clicar aqui para ver todos os recursos, você vai ver tudo que tem disponível aqui nessa hospedagem, banco de dados ilimitados, sem domínios, como a gente já falou, sem subdomínios que você pode colocar, né, no seu site, WordPress, aceleração para WordPress, multisites caso você queira. Então é um plano completo para quem está iniciando aqui. E caso você queira ver outros planos que você pode ter aqui na Hosting, você pode clicar aqui na hospedagem e ver as hospedagens de site, hospedagem WordPress. E caso você queira ir ainda mais avançado, você pode ir para a hospedagem cloud ou para uma VPS, né? Você sair da hospedagem compartilhada e ter um servidor dedicado só para você. Então vai custar um pouquinho mais caro, mas você vai ter um servidor só para o seu site, né? Então você pode dar uma analisada aqui nas hospedagens de site ou na hospedagem WordPress, mas eu vou seguir com esse plano aqui porque eu acredito que esse é o melhor plano que a gente tem aqui atualmente na Hosting, pelo menos para quem está começando, né? Então eu vou clicar aqui em selecionar e a gente vai continuar a contratação aqui dessa hospedagem. Então quando a gente avança, a gente vai para essa outra página, onde a primeira coisa que você deve selecionar é qual o período de contratação dessa sua hospedagem, né? Você pode contratar por 1 mês? Pode, mas não vale a pena. Quando a gente está criando um site, a gente sempre está pensando a longo prazo. Então você vai passar no mínimo 1 ano com esse site. Então no mínimo a gente recomenda que você contrate aqui o plano de 12 meses. Sem contar que utilizando aqui o plano de 12 meses, você tem o domínio grátis por 1 ano, né? Enquanto aqui você não ganha o domínio. Aqui a partir do plano de 12 meses você tem o domínio grátis e você ainda pode utilizar o cupom da Escola de Sites e baixar ainda um pouquinho mais no valor da hospedagem. Então, caso você queira contratar por 24 meses ou por 48 meses, também fica a seu critério. Você vai estar economizando cada vez mais. Então, quanto mais tempo de período você escolhe, menos você vai estar pagando, né? Mas eu vou selecionar aqui o de 12 meses mesmo. Vou descer aqui um pouquinho. Vamos aqui agora criar a nossa conta. Então aqui você vai colocar o seu e-mail ou você pode entrar aqui com o Facebook ou com uma conta do Google, né? Então eu vou criar aqui uma nova conta, vou colocar o meu e-mail. Então eu coloquei aqui o meu e-mail e a próxima etapa é você selecionar a forma de pagamento. Então tem aqui cartão de crédito, Pix, boleto, PayPal e a CoinGet. Qual que a gente recomenda? Todas vão funcionar. A que você escolher aqui vai dar certo. Mas se você selecionar cartão de crédito ou Pix, o tempo de processamento é mais rápido, né? Dentro de 30 minutinhos, no máximo ali, você já vai estar com sua hospedagem liberada, com seu domínio já liberado para que você consiga utilizar. Se você seleciona o boleto, por exemplo, você tem que esperar o tempo de compensação desse boleto, que vai ali de 2 a 3 dias, né? Então, só daqui a 2 ou 3 dias é que você poderia dar sequência aqui nesse tutorial, ou que você poderia estar configurando ali o seu site, né? Então, utilizando o cartão de crédito ou Pix é mais rápido porque ele já libera na hora. E o detalhe, como eu falei, aqui você também pode colocar um cupom de desconto. Então, por enquanto aqui o valor ficou R$ 215,88, né? Que seria o que você estaria pagando pela hospedagem, mais o domínio gratuito que você recebeu, né? Mas se você clicar aqui em tem um cupom de desconto, você pode digitar por a escola de sites. A escola de sites e aplicar, que ele vai sair de 215 para R$ 200,77. Então economiza ainda mais um pouquinho se você utilizar aqui o cupom da escola de sites. Então eu vou ficar com o cartão de crédito aqui mesmo, já apliquei o cupom, vou clicar agora aqui em enviar pagamento seguro. Então a gente foi direcionado aqui para essa outra página, onde a gente vai preencher aqui com os nossos dados, né? Aqui a gente vai colocar o nome do cartão, né? O nome como está escrito no cartão, o número do cartão, a forma de parcelamento, lembrando que esse valor aqui é para o valor de uma única vez, né? Mas se você parcelar em 12 vezes, ficaria o equivalente a você pagar 12 de R$19,64, né? No total ficaria 235, o que ainda é muito barato. Então, a gente recomenda que você pague aqui, caso você consiga, numa única vez, para que você não pague juros, mas se for o seu caso, você pode pagar aí em 12 vezes. Depois, preenche aqui com as informações do endereço e clica em pagar agora.
Pronto, eu já preenchi com tudo aqui, vou clicar em pagar agora. E a gente vai ser direcionado para uma outra página agora. Bom, e agora ele está pedindo para a gente configurar uma nova senha. Lembrando que essa senha aqui é a senha para a gente fazer o login na Hostgator. A gente vai fazer o login com aquele e-mail que a gente selecionou anteriormente. Caso você tenha selecionado o Facebook ou o Google, você vai fazer o login com a sua senha e com o seu usuário do Facebook ou do Google. Como eu criei uma nova conta, então eu preciso definir aqui uma senha para aquele e-mail que eu coloquei lá no processo de criar uma nova conta. Então, vou preencher aqui com a minha senha, que tem que ter tudo isso daqui, né? Letra, número, caractere especial, letra maiúscula, letra minúscula. Vou repetir ela aqui e vou confirmar. Pronto, e agora a gente vai dar sequência nesse processo aqui para configurar a nossa hospedagem. Depois a gente também vai configurar o nosso domínio e já vai instalar também o WordPress. Tudo isso agora nesse momento. Então, olá, ajude-nos a oferecer a experiência do usuário perfeita, respondendo algumas questões, né? Então, vou clicar aqui em comece agora. Para quem você está criando o site? Para mim mesmo? Para uma outra pessoa? Eu já tenho um site, meu site já foi criado. Então, no seu caso aí, pode ser para você mesmo, como pode ser para uma outra pessoa. Isso aqui indefere, é só você escolher aqui o que mais adapta ao seu negócio. Então, eu vou colocar aqui que é para mim mesmo. Quem está criando o site? Eu estou criando, vou contratar um desenvolvedor ou outro. Vou colocar aqui eu que estou criando. Qual o tipo de site que você quer criar? Você vai escolher aí o que melhor identifica com o seu negócio. Na maioria das vezes é um site business, é um site de negócios, é um site institucional, né? Pode ser um blog, pode ser uma loja virtual, um site de portfólio para você ou um outro tipo de site, caso o site que você está pretendendo criar não está definido aqui entre esses quatro, né? Então, escolhe aí o que melhor faz sentido para você e avança. Pronto, você precisa de ajuda para criar o seu site? Sim, por favor, sou iniciante. Não, obrigado, eu sei o que estou fazendo. Você pode marcar aqui não. Com esse tutorial, tenho certeza que você vai conseguir dar sequência aqui para a criação desse site. Então, você quer criar ou migrar um site, né? A gente quer criar um site do zero. Então, eu vou clicar aqui para criar um site. A gente não tem um site e está criando um novo site. Ele pergunta qual a plataforma que a gente quer utilizar. A gente vai utilizar o WordPress, é a mais utilizada em toda a internet. Então, vou selecionar aqui o WordPress mesmo, mas tem outras que você pode selecionar. Ele está perguntando agora se eu quero adicionar o e-commerce, né, que é o que transforma o nosso WordPress numa loja virtual. Nesse caso aqui eu não vou selecionar, mas se para você faz sentido, você pode marcar. E aqui ele pede para que você defina um e-mail e uma senha de administrador. É esse e-mail e essa senha que você vai colocar na hora de acessar o painel do WordPress. Lá na frente eu vou te mostrar como acessar esse painel e eu depois vou falar, ó, lembra que você definiu uma senha e um e-mail para você colocar para acessar o painel do WordPress? Então é aqui que você define esse e-mail e essa senha. Eu vou repetir o mesmo e-mail e senha que eu defini para a minha conta da Hostgator, mas você pode criar uma outra senha. Lembrando que essa senha aqui você deve guardar e não pode perder ela de jeito nenhum. Então, definir aqui o meu e-mail e a minha senha para acessar o painel do WordPress. E agora ele vai perguntar aqui qual o visual que eu prefiro, né? No nosso caso aqui, a gente não vai selecionar nenhum desses, a gente pode criar depois do zero. Então, eu vou pular, eu não preciso de um template. E agora ele fala aqui, ó, dê um nome para o seu site. Tudo começa com um bom domínio. Então, caso você já tenha um domínio, você pode clicar aqui para usar um domínio já existente. Você pode clicar aqui para comprar um novo domínio ou você pode resgatar o domínio gratuito que a gente ganha aqui com esse plano da Hostgator. Então, eu vou colocar aqui, vou selecionar essa primeira opção que eu quero resgatar o meu domínio gratuito. E aqui você vai digitar o domínio que você deseja contratar, né? E aqui no final você vai selecionar qual o finalzinho lá do seu domínio, né? Os mais conhecidos são o .com ou lá no final você vai ter aqui, ó, o .com.br. Aqui no Brasil a gente sempre recomenda que você utilize o .com.br, mas você pode utilizar também o .com porque ele é muito utilizado aqui no Brasil, mas ele é também um domínio universal, né? É recomendado, na verdade, que você tenha os dois. Se você tiver condições para comprar o domínio no .com e no .com.br, é excelente, depois você pode apontar um para o outro. E aqui você vai selecionar o domínio. O que acontece se você selecionar um domínio que já existe? Colocar aqui, por exemplo, o meu nome, que eu já tenho esse domínio cadastrado. Quando eu for clicar aqui em pesquisar, olha o que vai aparecer. Esse domínio está reservado e não pode ser registrado. Então você vai ter que escolher aqui um domínio que ainda não está registrado, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, blog da escola de sites. Blog da escola de sites.com.br. Vou pesquisar
E tá aqui, ó, o domínio ele está disponível. Eu posso continuar ou eu posso alterar para escolher um outro domínio. Lembrando que o nome do domínio aqui é muito importante que você tenha cuidado, porque você não vai poder alterar depois. Então confere se você digitou tudo certinho. Depois que continuar aqui, depois que esse domínio for comprado, só comprando um novo domínio para que você consiga alterar o que já existe, né? Então confere isso aqui certinho. Muito cuidado também na hora de escolher esse nome de domínio. A gente sempre recomenda que sejam nomes fáceis, de preferência o nome da sua marca, né? O nome da sua empresa. Muito cuidado também ali para não colocar, por exemplo, duas vogais juntas. Isso dificulta um pouco na hora de você divulgar o seu site. Então, muito cuidado na hora de escolher o seu domínio. Depois que tiver tudo certinho, você clica aqui em continuar. Por fim, vamos finalizar as configurações. Ele pergunta qual a localização do servidor escolhida. Uma grande vantagem de utilizar Hostgator é que eles têm servidores aqui no Brasil, ó. No Brasil, antigamente a gente teria que escolher um aqui nos Estados Unidos, mas agora a gente tem servidores aqui no Brasil, o que é excelente para melhorar o nosso tempo de carregamento. Então, tá aqui o meu servidor, vai ser no Brasil, o meu domínio que eu escolhi, tá corretinho, o CMS que eu vou estar utilizando é o WordPress e o meu e-mail de administrador que eu escolhi, que é o e-mail que eu vou estar utilizando para acessar o meu painel. Então, tudo ok, vou clicar em finalizar configuração. Pronto, tá terminando, ele só vai pedir agora para a gente completar aqui o nosso registro do domínio. Então ele vai perguntar aqui algumas informações, como por exemplo, qual o país. Então eu vou selecionar aqui Brasil, se é pessoal ou se é para uma empresa, né? Se é organizacional, se é de uma organização. Eu posso colocar aqui que é pessoal mesmo. Próximo passo, insira os detalhes desse contato, né? Da pessoa que está contratando esse domínio. Então eu vou colocar aqui o nome e sobrenome e vou preencher aqui todas as informações. Pronto, preenchi tudo aqui, vou clicar em próximo passo. Agora ele pede para a gente digitar um CPF que ainda não tenha sido registrado, né? Então terminou aqui o processo de registro e ele agora está terminando de criar essa minha conta aqui na Hostgator, né? Com todo esse processo de domínio, hospedagem e instalação do WordPress. Então, ao final desse processo agora, dando os últimos toques finais aqui, a gente já vai ter o nosso site quase pronto. Então, tudo pronto, conclua a compra do seu domínio para manter o seu site online. A gente já fez isso, né? A gente pode clicar aqui para editar o nosso site. E fazendo isso, a gente já é direcionado aqui para dentro do nosso site, para o painel do nosso site, que a gente acabou de contratar, né? Do domínio que a gente acabou de contratar. E já está instalado o WordPress nele. Mas calma que a gente volta daqui já. Deixa eu voltar aqui. Vou clicar aqui para a gente ir para o nosso painel da Hostgator. E vamos fazer uma última configuração que eu sempre recomendo, que é instalar o certificado de segurança. Tá vendo aqui que ele está constando como não seguro? Então a gente vai instalar o nosso certificado SSL. Pronto, acessando aqui o painel, a gente vai ver que o status do domínio ainda está aguardando ativação. Ele fala que esse processo pode levar até 48 horas, mas geralmente é muito mais rápido do que essas 48 horas aqui. É questão de 30, no máximo 1 hora, para que esse processo seja concluído. É tanto que eu tentei acessar aqui o nosso site mesmo, de fato, o que a gente estava antes vendo era um preview do site, mas se a gente acessar aqui o site, blog da escola de sites.com.br, ainda não tem nada nele, o site ainda está em processo, o domínio na verdade ainda está em processo de ativação. Eu acredito que agora, nesse momento, se a gente tentar instalar o SSL aqui, não vai funcionar, ele falhou. Por quê? Porque esse domínio ainda não foi propagado, que é o que a gente fala, né? Mas a gente depois pode vir aqui, gerenciar, né? Clicar aqui em gerenciar e tentar a instalação novamente. A gente pode clicar aqui para reinstalar. Agora não vai funcionar porque o status do domínio ainda está aguardando ativação. Então eu vou esperar esse processo aqui ser finalizado e quando terminar, aí eu volto aqui para a gente terminar esse processo de instalação do certificado SSL, caso ele já não faça de forma automática, né? E como é que eu sei já que o meu domínio ele vai estar funcionando? Se eu voltar aqui no meu site mesmo e atualizar, ele tem que aparecer aqui alguma mensagem, alguma coisa, Hello World, um texto, alguma coisa informando que esse site já está de fato instalado e com o WordPress funcionando nele, né? Então vamos esperar um pouquinho e eu já volto aqui para ver se esse processo deu certo. Pronto, demorou uns 10 minutinhos e quando eu voltei aqui e atualizei o meu site, apareceu aqui do jeito que está aqui com essa tela preta, com branco
esse passarinho e esse Hello World aqui. Essa tela aqui ela pode estar um pouco diferente a depender de quando você está assistindo esse vídeo, porque o WordPress ele sempre está atualizando e pode ser que essa imagem de fundo aqui seja outra. Mas você vai ver algo parecido com esse, vai ter aqui o nome do seu site, vai ter aqui essa mensagem de Hello World, vai ter algo parecido com isso daqui. Mas ainda está aqui como não seguro. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu até atualizar aqui essa página. Pronto, agora que carregou aqui, ó, até já sumiu aquela mensagem aqui dizendo que o meu domínio estava sendo ativado. E agora eu posso vir aqui em SSL, agora que o meu domínio já está ativo. Venho aqui, ele tinha falhado, né, na primeira instalação. Vou clicar aqui em gerenciar novamente. E aqui no meu domínio eu vou clicar aqui nesses tracinhos e vou reinstalar. Clicar em reinstalar. O SSL está sendo instalado. Posso clicar aqui em fechar e apareceu uma mensagem aqui para mim que falhou novamente esse processo de instalação. Posso até tirar a prova real aqui, consta ainda como não seguro. Então por enquanto para mim está falhando, eu estou tentando novamente aqui fazer o processo de instalação, mas se mesmo assim não funcionar para você, você pode entrar em contato aqui com o chat, que eu tenho certeza que eles vão resolver isso sem problema nenhum. Eu tenho certeza que isso só está acontecendo agora porque eu acabei de comprar esse domínio. Ó, enquanto eu falava, o SSL foi instalado. Então é só ter um tempinho de calma, esperei uns 10, 15, 20 minutos que eu tenho certeza que vai funcionar. Então tentei novamente vindo aqui, gerenciar, instalar e ele ativou. Se eu voltar aqui no meu site, tá como não seguro, né? Tô atualizando e agora já apareceu aqui o cadeadozinho mostrando que esse site tá com a conexão segura. Então, esse é o processo para você fazer a instalação aqui do SSL. A nossa hospedagem já está configurada, o nosso domínio já está configurado e por enquanto ele está dessa forma aqui. Para mim aqui no final deu tudo certo, mas caso você tenha tido algum problema, se você não conseguiu contratar a hospedagem ou caso você tenha ficado com alguma dúvida, faz o seguinte, aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo, tem um link para que você faça a contratação com a nossa ajuda, ou seja, uma contratação guiada. Um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você e vai junto com você, passo a passo, fazer a contratação da hosting ou migrar caso você já tenha um domínio, caso você já tenha um site numa outra hospedagem. Esse nosso serviço é 100% gratuito, então se você ficou com alguma dúvida, não se preocupa, entre em contato aqui através do link que está na descrição, beleza? A gente tem o prazer de te ajudar. Então se deu tudo certinho para você, você vai ver algo parecido com esse daqui. Para acessar o seu painel, o que é que você precisa fazer? Aqui no domínio, após o .com.br, você vai digitar /wp-admin. Então aqui no final você digita /wp-admin. Dá um enter. E aí você vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar aqui o seu usuário e a sua senha. E que usuário e senha é esse, Jéssica? É o usuário e senha que você escolheu no momento que a gente estava instalando ali o WordPress. Eu falei que você tinha que guardar aquele e-mail e aquela senha que você ia precisar para acessar o painel do WordPress. Então, para acessar o painel do WordPress, você vai colocar aqui o e-mail e a senha que você escolheu lá anteriormente. Então, eu coloquei aqui o meu e-mail e a minha senha, vou clicar em login e a gente acessa aqui o painel do WordPress. Parece uma bagunça para quem nunca mexeu com WordPress, parece que é um negócio muito difícil, mas eu vou mostrar para vocês que é muito simples você trabalhar com o WordPress. A primeira coisa que eu gosto de fazer assim que eu entro é eliminar todas as informações que aparecem aqui de cara. Como é que eu faço isso? Vem aqui ó, em Screen Options, ou pode estar em português aí para você, e desmarca tudo isso daqui. Primeira coisa que eu faço é desmarcar todas as opções e a tela já fica bem mais limpa, fica bem mais fácil de se visualizar as informações que a gente tem aqui. E o painel do WordPress ele é muito simples, mesmo que você nunca tenha mexido nele, você vai ver que é muito tranquilo. Aqui na esquerda a gente tem todos os atalhos para todas as ferramentas que a gente tem instalado aqui no WordPress, que a gente consegue editar. E aqui em cima, nessa barra superior, a gente tem alguns atalhos do que a gente já tem aqui no menu da esquerda. Então, por exemplo, aqui em New, ou pode estar novo para você, você pode criar um novo post, uma nova mídia, uma nova página, um novo usuário. O mesmo seria se você viesse, por exemplo, aqui em Post, add new, ou seja, adicionar um novo post. É a mesma coisa, é só um atalho do que a gente tem aqui na esquerda. E assim que eu instalo o WordPress, eu sempre gosto de fazer algumas configurações iniciais. A primeira é deixar ele em português, caso o seu venha em inglês, né? Então, a gente vai vir aqui em Settings, pode clicar aqui em Configurações. A gente vai lá embaixo e aqui ó, tem
a linguagem, né? Qual a língua que está no site. Por padrão ele veio aqui em inglês, mas a gente pode descer aqui ou digitar por português, português, e a gente vai selecionar aqui o português do Brasil e você seleciona aí o português, caso você esteja na Angola, você seleciona português da Angola ou outro português lá, caso você esteja em Portugal. Então fazendo isso, eu já vou clicar aqui em salvar essas alterações para ele traduzir todo o meu site aqui, né? Então, ó, já traduziu tudo, agora eu consigo visualizar aqui, ó, que é painel, post, mídia, páginas, comentários, aparência, plugins. Mas antes de sair dessas configurações aqui, eu sempre gosto de observar também aqui o formato da data e o formato da hora. Eu gosto de alterar para o padrão que a gente utiliza aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, aqui, 5 de setembro de 2022, ou esse aqui, que seria 5 de 9 de 2022, né? Primeiro dia, depois o mês e, por fim, o ano. Mesma coisa para o formato da hora. Eu gosto de utilizar aqui o formato de 24 horas, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil, né? Então, alterado isso daqui, eu posso salvar essas alterações novamente. Lembre-se sempre de clicar em salvar as alterações. Isso aqui é primordial para que você consiga ir para uma outra configuração. E uma outra configuração que eu faço é vir aqui nos links permanentes. E aqui nos links permanentes eu vou alterar para nome do post. E o que seria isso, Jéssica? Quando a gente seleciona aqui o nome do post, a gente está dizendo que o nome da página ou o nome da postagem, o nome do que a gente está acessando vai aparecer depois do meu domínio. Então, por exemplo, se eu tenho uma página contato, vai aparecer o meu domínio / contato. Se eu estou na página sobre nós, vai aparecer o nome do meu domínio / sobre nós. E assim por diante. Esse é o melhor formato para se utilizar do que a gente utilizar, por exemplo, aqui o padrão, que foi o que veio selecionado, que coloca um monte de números aleatórios, ou a gente utilizar aqui o de dia e de nome, que ele vai colocar informações que são desnecessárias para a gente. Então, o melhor e o que a gente sempre recomenda, principalmente para o SEO, para que o seu site apareça ali nos primeiros resultados de busca do Google, é você selecionar aqui como o nome do post os links permanentes. Então, marca aqui o nome do post e clica em salvar as alterações. Pronto, feito isso, de configurações já está pronto, mas eu sempre gosto também de fazer uma limpeza no meu site. Então o que é que eu faço? Eu venho primeiro aqui nos posts e vejo se tem algum post aqui criado. Por padrão, vem o post de Hello World criado que a gente não vai estar utilizando, então eu posso mandar para a lixeira. Posso até vir aqui no lixo e excluir ele permanentemente, porque é o que eu não vou estar utilizando. Venho na mídia, vejo se tem alguma coisa, por padrão não vem nada, então tá tudo certinho. Venho aqui em páginas e por padrão tá aqui, ó, 2 páginas criadas, uma de política de privacidade, que é importante que você tenha, então você pode estar traduzindo ela depois, e uma página aqui de exemplo que a gente também não vai estar utilizando, então pode jogar aqui para lixeira. Venho aqui em comentários para ver se tem alguma coisa, não tem nada, então tudo certo. Venho aqui em aparência e em temas. Por padrão, ele já vai vir aqui com alguns temas instalados e um único tema ativo. Não tem para que a gente ter esses 3 temas aqui instalados. Então, vou selecionar esse primeiro tema aqui e vou excluir, clicando aqui no canto inferior direito, depois no OK. Mesma coisa vou fazer para esse daqui. Vou clicar em excluir e vou dar um OK. Então, a gente vai ficar com um único tema instalado, que é esse daqui, que a gente sempre recomenda que você troque ali para o tema do Hello, que seria o tema do elemento, ou o tema Astra, a depender do que você vai criar. Nesse vídeo, eu não vou te ensinar a criar um site do zero, eu não vou te mostrar passo a passo como é que você cria um site. Mas a gente tem aqui uma série de vídeos no canal, onde a gente ensina vários tipos de site que você pode estar utilizando como modelo para criar o site para a sua empresa. E para esse vídeo aqui eu não vou estar configurando nenhum tema, não vou estar mexendo com nada de layout, eu não vou criar um site, eu quero apenas te mostrar como configurar e como criar um Web Stories. E para isso a gente precisa instalar o plugin do Web Stories. Então a gente vai vir aqui em plugins e a gente também vai terminar aqui esse nosso processo de limpeza, excluindo esses plugins que a gente não vai estar utilizando. Você pode analisar aqui um por um qual que seria interessante para você, mas no meu caso eu não quero nenhum desses aqui, então eu vou selecionar tudo, vou vir aqui em ações em massa, vou desativar, vou aplicar, e uma vez que eu desativo todos os plugins, eu posso selecionar novamente, vir aqui em ações em massa e excluir e aplicar. E aí eu vou excluir porque eu não vou estar utilizando nenhum desses plugins aqui que já vem pré-instalado. E agora eu vou adicionar um novo plugin, que seria o plugin do Web Story. E para fazer isso, você vai vir aqui em plugins, ó, adicionar novo, ou aqui na esquerda, plugins, adicionar novo, é o mesmo caminho. E aqui dentro dessa biblioteca de plugins que a gente tem no WordPress, você pode pesquisar aqui por Web Story.
Então, pesquisando por Web Stories, você vai ver aqui, ó, o primeiro tem mais de 70 mil instalações ativas, foi atualizado recentemente, é do próprio Google, então é super confiável, pode clicar em instalar e depois a gente vai clicar em ativar. Pronto, mas antes de eu clicar aqui para ativar esse plugin, eu vou já instalar um outro que é o do Google Sitekit. Esse também é um plugin importantíssimo que trabalha em conjunto com esse do Web Stories. Então a gente precisa desses dois plugins. Também é do Google, tem mais de 2 milhões de instalações ativas, foi atualizado recentemente também. Então pode clicar aqui em instalar, depois a gente vai clicar aqui em ativar. Mas deixa eu voltar aqui para a tela de plugins, para a gente visualizar que a gente tem aqui os dois plugins instalados, faltando apenas agora a gente ativar e começar a configurar eles. Mas antes da gente ativar esses dois plugins aqui e configurar eles, eu só quero te mostrar como é que a gente cria um post. Porque para a gente criar o Web Stories, a gente precisa antes ter um post criado. Então a gente vai primeiro fazer todo esse processo de criação de post, para depois a gente vir aqui e configurar esses dois plugins. Fechado? Bom, então para criar o post, é só a gente clicar aqui em posts, a gente vai ter todos os posts, adicionar novo, categoria, tags. Se você clicar aqui em todos os posts ou clicar aqui em post, você vai ser direcionado para essa página aqui, onde vai ficar aparecendo todos os posts, né? Para adicionar um novo, é simples, é só clicar aqui em adicionar novo, e vai aparecer aqui o editor. A gente pode fechar isso, e aqui é onde a gente vai colocar o nosso título e o nosso texto, né? Aquele nosso menu que ficava aqui na esquerda, ele sumiu, né? Para fazer ele voltar, é só você clicar aqui, ó, nesses pontinhos em opções, depois desmarcar essa opção de modo tela cheia. Fazendo isso, ele volta aqui para o canto esquerdo. Então aqui a gente vai colocar o título do nosso post e aqui no meio, né, o conteúdo do nosso post. E é esse post que a gente vai estar criando depois como Web Stories. Então a gente primeiro cria o post e depois a gente cria um Web Stories desse post. Ficou entendido isso daí? E para a gente criar um post, é recomendado que a gente sempre pegue aqueles conteúdos que estão mais em alta, porque a probabilidade dele aparecer é bem maior, porque as pessoas já estão pesquisando por aquilo. Então, como elas estão pesquisando, a probabilidade do seu conteúdo ser recomendado é bem maior. E existe uma ferramenta do Google, o Google Trends, que você consegue ver quais são os assuntos que estão em alta no momento. Então, bora fazer isso? A gente vai clicar aqui no maisinho para abrir uma nova guia e eu vou pesquisar aqui por Google Trends. Pronto, digita aí Google Trends e acessa o primeiro link aqui. E aqui com essa ferramenta do Google Trends você pode pesquisar termos, assuntos que estejam em alta. De cara ele fala aqui, ó, veja o que o mundo está pesquisando. Então ele já traz aqui alguns dados, por exemplo, aqui mais nos Estados Unidos, Taylor Swift e Kim Kardashian está sendo bem buscado. Em todo o mundo, a Copa do Mundo é um termo que está sendo bem pesquisado, né? Aqui nos Estados Unidos também futebol americano está em alta. Aqui no Brasil, as eleições, pelo momento que eu estou gravando esse vídeo, também é um assunto que está bastante em alta e ele mostra aqui quais são os candidatos à presidência, né, que está sendo mais pesquisado. Na sequência tem aqui a vacina por Covid, o dia da visibilidade trans. Então tem aqui alguns assuntos que estão mais em alta nesse momento. E se a gente desce mais um pouco, ele mostra aqui, por exemplo, ó, algumas pesquisas que estão em alta nesse momento, como por exemplo o Dia do Irmão, a bandeira do Brasil por algum motivo, o feriado de 7 de setembro que está chegando, né? Então, nesse momento de feriado, muitas das pessoas pesquisam para entender o que é esse feriado. E aí descobre que é a independência do Brasil. Então, também está muito buscada aqui a independência do Brasil. Museu do Ipiranga, Léo Moura, Dia dos Irmãos novamente, Torino e a Champions. Então tem aqui alguns termos que estão sendo bastante buscados que você pode escrever um texto, né, para o seu blog que tem a ver com isso daqui. Então, por exemplo, se você tem um e-commerce, se você tem uma loja virtual, você pode criar um blog falando sobre o que você poderia presentear o seu irmão no Dia do Irmão, por exemplo, e aí você estaria dentro do assunto que está mais em alta. Ou nesse momento de política, você pode tratar um pouco sobre essa questão política que está tão em alta no Brasil. Claro que tem que ter alguma relação com o seu negócio, né? Se a gente desce mais um pouco, você consegue ver as pesquisas por ano, que aí também não é tão importante para a gente, porque a gente quer saber o que está em alta no momento, né? E aí você pode fazer aqui duas coisas. Você pode pesquisar aqui um termo. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha com maquiagem. Então, você poderia jogar aqui, por exemplo, o nome maquiagem, dar um Enter. E aqui você vai conseguir ver
de uma forma um pouco mais detalhada, né? Ao longo do tempo, como tem sido as buscas por esse nome. Você consegue ver quais são as regiões do Brasil que mais buscam por esse nome. Então aqui, ó, Pará, Paraíba, Maranhão, Amazonas, Rio Grande do Norte, ou seja, Norte e Nordeste é o que mais pesquisam por esse termo, né? Quais são os assuntos relacionados à maquiagem que mais está em alta? Então você poderia escrever, por exemplo, sobre quadrilha, né? Então maquiagem para quadrilha, sobre a Francine, que é uma influencer, sobre festa junina novamente, caipira, ó, Francine novamente. Então tem aqui motivos de o que você poderia escrever, por exemplo, sobre o assunto de maquiagem. Mas além disso, tem uma outra forma, além de pesquisar pelo termo aqui, você pode clicar aqui nesses tracinhos e você pode ver quais são as principais pesquisas que está acontecendo agora de modo geral. Então tá aqui primeiro as tendências de pesquisas diárias. Então para o dia de hoje, o Dia do Irmão está sendo muito buscado, a bandeira do Brasil, o que a gente já viu lá na primeira página, né? Então isso aqui é o que mais está sendo buscado hoje. Mas a gente pode ver em tempo real, nesse momento, o que as pessoas estão mais pesquisando. E aqui em tempo real eu acho mais interessante porque você consegue filtrar por categorias. Então você pode filtrar de acordo com o seu negócio, né? Porque aqui ele vai trazer de modo geral aqui, ó, esportes, culinária, política. Então a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, se o seu negócio tem mais a ver com ciência e tecnologia, você pode pesquisar aqui, filtrar, né, por ciência e tecnologia. Ele vai mostrar aqui apenas termos que envolvam ciência e tecnologia, né? Se for de esporte, você pode clicar aqui em esporte e aí você vai ver apenas sobre as pesquisas que envolvam esporte, negócios, saúde, principais notícias. Então aqui ele vai trazer esse filtro, né, de acordo com as categorias. Por exemplo, entretenimento, e a gente teria aqui, ó, mais assuntos voltados para TV, né, para mídia, para famosos. Então essa é uma forma de você pesquisar quais são os termos que estão mais em alta nesse momento. Eu já vou aproveitar aqui, vou pegar, por exemplo, de ciência e tecnologia e vou copiar um post aqui só para eu tomar como exemplo, para que a gente consiga dar sequência e criar o nosso Web Stories, né? Então eu vou pegar essa 7ª notícia aqui, essa notícia do Google Chrome, vou abrir ela aqui numa nova aba, atualiza agora, Google Chrome corrige vulnerabilidade aproveitada por hackers. Então eu vou pegar essa notícia, vou levar para o meu site, mas novamente, isso aqui não é correto, é interessante que você reescreva, é interessante que você escreva as notícias do seu blog. Esse Google Trends aqui é para você ter uma ideia do que está em alta no momento, e a partir daqui você consiga escrever as suas postagens. E se você copiar de um outro site que permita que se faça isso, você deve referenciar, você deve dizer que pegou de outro site e que caso a pessoa queira ler a notícia na íntegra, você deixa o link lá para que ela consiga acessar e ler a notícia no site oficial. Mas para fins de tutorial, eu vou copiar essa notícia aqui do tudocelular.com e vou trazer aqui para o nosso blog só para mostrar como é que você criaria uma notícia aqui no seu blog, né? Então, vou voltar aqui. Primeira coisa, vou copiar o título. Eu peguei esse título, Ctrl C e vou colar aqui no campo de título. E aqui no texto, novamente, eu vou simplesmente copiar o texto que está aqui, também com as imagens, copiar e vou colar aqui dentro. Então, tá aqui. Acho que tá tudo. Só essa parte aqui de anúncios de outras notícias que tinha aqui, né? Que não interessa tanto pra gente. Então, essa daqui que eu não quero, esse conteúdo aqui que eu não quero, vou clicar aqui para excluir. Eu vou clicar aqui nos pontinhos, remover parágrafo. Esse aqui também, remover parágrafo. Nesse próximo, nos pontinhos, remover parágrafo. Então, supondo que você escreveu toda a notícia aqui, que você fez tudo isso certinho, só clicar em publicar que você vai ter a sua primeira notícia aqui publicada, né? Seu primeiro post publicado. Vou clicar aqui para ver o post e tá aqui, meu post tá publicado aqui dentro do meu blog, né? Atualiza agora, Google Chrome corrige vulnerabilidade aproveitada por hackers. Então, agora que eu já tenho uma notícia, eu agora sim consigo instalar, ativar e configurar o nosso Google Web Stories, né? Então vou voltar aqui para o painel, vou vir aqui nos plugins instalados, eu vou começar ativando aqui primeiramente o Google Sitekit e depois que eu configurar ele, eu venho aqui e configuro o Web Stories. Então
Cliquei aqui para ativar o Google Sitekit, ele já pede aqui para a gente começar a fazer as nossas configurações iniciais. Então eu vou clicar para iniciar a configuração. Ele está aqui configurando o Google Sitekit, né? Então conecte o Google Analytics como parte de sua configuração. Eu quero isso aqui sim, é primordial que você marque isso. Então marcando isso, pode marcar aqui também para compartilhar dados e acesse com o Google. E aqui você vai precisar ter uma conta do Gmail, né? Uma conta do Google. Você vai selecionar ela aqui. Coloquei meu e-mail, coloquei a minha senha e aqui ele vai pedir para que a gente confirme essas informações, né? Se você permite que o Google acesse essas informações. Então, pode marcar tudo, ele já vem com algumas já pré-selecionadas, você também pode marcar essas outras e clicar em continuar. E agora sim ele vai começar os 4 passos aqui para terminar. É bem simples esse processo de configuração do Google Sitekit. Posso marcar aqui para verificar, ele vai fazer essa verificação da propriedade do meu site. Posso clicar para verificar sem problema nenhum. Pronto, primeira etapa funcionou. Agora ative as métricas no seu painel. Para mostrar métricas no painel do Sitekit, permita que o seu site, né, acesse aos dados da sua conta do Google. Você pode revogar o acesso das configurações a qualquer momento. Então, pode clicar para permitir. Depois, configurar o Search Console. Isso aqui também é super importante que você configura e ele já vai fazer isso aqui também para você. Então, pode clicar aqui em configurar. Feito isso, configure o Google Analytics. Isso aqui também é muito importante para que a gente consiga também ganhar como uma fonte de renda extra ali, utilizar o Web Stories como uma fonte de renda extra. Então, para isso, você precisa configurar o Google Analytics aqui também. Então, feito isso, clique em próxima e vai estar finalizado aqui o nosso processo do Google Sitekit. Então, ele está terminando aqui agora de conectar todos esses serviços. Essas opções aqui você pode deixar do jeito que está, só clicar aqui em criar conta. E ele vai criar essa nossa conta no Google Analytics. Novamente, seleciona a tua conta, permite tudo que tiver aqui e clica em continuar. Pronto, ele voltou aqui para o nosso site, está finalizando aqui o processo do Google Analytics. A gente vai ser direcionado agora aqui para o site do Google Analytics, onde a gente vai precisar também aqui confirmar que a gente leu o nosso termos aqui de contrato, muda aqui ó, dos Estados Unidos para Brasil, pesquisa aqui para o Brasil, ele vai traduzir, você pode ler isso aqui, mas não tem erro, não tem problema, pode marcar aqui que aceita. Aqui se você quer receber também algumas informações por e-mail, você pode marcar ou deixa do jeito que está, clica aqui em aceito. E aí você vai ter aceitado aqui os termos para poder utilizar o Google Sitekit aqui com o Google Analytics no teu site. Então, feito isso, pode voltar para o painel. Pronto, tudo certinho, já apareceu aqui, parabéns por concluir a configuração para o Analytics, pode dar aqui um ok entendido. Ele vai ficar coletando aqui alguns dados, mas no momento não tem nada, né? Porque você acabou de instalar o Google Sitekit, então a partir de agora ele vai começar a coletar os dados e depois ele vai ficar mostrando aqui para você. Pode marcar aqui também como ok entendido. Então aqui, todo o tráfego você vai conseguir visualizar aqui, né? Em conteúdo, só rola a página, velocidade, você consegue acompanhar a velocidade do seu site. E aqui em monetização é a parte do Google AdSense. Você também pode clicar aqui para conectar agora. Então clica aí para conectar. Seleciona novamente o teu e-mail. Clica aqui em continuar. E ele vai conectar agora a nossa conta ao Google AdSense. Como não tem, ele pede para a gente criar uma nova conta, né? Então pode clicar aqui em criar conta. E a gente vai ser direcionado novamente para terminar esse processo aqui dentro da plataforma do Google, né? Então, seu site, ele já puxou aqui as informações do site. Aproveite melhor o Google AdSense. Sim, quero receber ajuda personalizada e sugestões de desempenho. Você pode marcar caso você queira ou não quero receber ajuda personalizada e nem sugestões. Qual o país? Vou selecionar aqui o Brasil. Aqui Brasil. Os termos novamente, você vai marcar que leu e concordar. E comece a usar o Google AdSense. Está terminando e fechou. Pronto, então para finalizar aqui, ele pede para a gente configurar aqui a forma de pagamento e conectar aqui ao nosso site, né? São os obrigatórios. Ele já conectou aqui o meu site, uma vez que eu já instalei o Google Sitekit aqui. Só falta a gente terminar de preencher aqui as informações de pagamento. Então, inserir informações, ele vai pedir para que você preencha alguns dados ali de endereço e, por fim, colocar aqui o seu número para que ele mande um SMS. Chegou aqui para mim,
Então eu vou digitar aqui o código que chegou e vou enviar. Agora, prepare-se para atender as exigências de privacidade, garanta sua conformidade com regulação às privacidades de RGPD e CCPA, antes de começar a exibir anúncios aos seus usuários. Pronto, agora o que você precisaria fazer era configurar ali um sistema para que o seu site se adeque à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você pode dar uma pesquisada aí na internet como adequar o seu site à LGPD, não é o foco desse vídeo aqui por enquanto, mas que a gente precisava configurar aqui já está configurado. A gente pode voltar aqui, eu não sei se ele já vai trazer, ele ainda disse aqui que está com um erro, mas é normal, isso aqui com o tempo vai estar configurado certinho. A gente pode voltar aqui agora em plugins instalados, né, e ativar agora aqui o plugin do Web Stories. Então eu vou clicar aqui em ativar. E agora que eu ativei, ele apareceu aqui, ó, há uma opção dos Stories. Eu posso clicar aqui para ir para o painel também, para a gente visualizar aqui a mesma coisa se eu tivesse clicado aqui em Stories e painel. Aqui por padrão ele já traz alguns modelos que você pode estar utilizando para que você apenas edite, né? E a partir desses modelos você crie o seu Web Stories. Aqui no painel ele vai mostrar quais são os que você já criou, né? No caso não tem nenhum. E a gente pode vir aqui nas configurações e ver se já está tudo certinho aqui. O principal é essa do Google Analytics. Ele já fala aqui, ó, o Sitekit do Google já ativou o Google Analytics para o seu Web Story. Todas as mudanças nos seus dados de análise ocorrerão lá. Então, o principal é que para você esteja aparecendo isso daqui. Caso você não tenha instalado o Google Sitekit, vai estar aparecendo aqui uma opção para que você instale ou para que você traga as informações do Google Analytics para cá. O resto aqui você não é obrigado a configurar, por exemplo, a logo. Caso você tenha, você pode selecionar a logo aqui, senão não tem problema. Aqui nas fontes, caso você esteja usando uma fonte que não tem no Google Fontes, você pode subir ela aqui de forma local. Ativação de compartilhamento de dados. Caso você queira compartilhar os seus dados aqui com o Google, você pode marcar. Otimização de vídeo, pode deixar marcado. O resto aqui pode deixar como padrão que está ótimo. Aqui em monetização, pode alterar aqui para o Google AdSense e ele vai pedir aqui para que você pegue essas informações, né, essas chaves aqui lá no Google AdSense. Então você pode clicar aqui, você vai ser direcionado lá para o Google AdSense e você vai preencher com essas informações aqui, tudo certinho. Mas o importante agora que eu quero te mostrar é como criar um Stories. Então, para criar um Stories é só clicar aqui em criar Stories ou aqui na esquerda em adicionar novo. Então, antes de clicar aqui para criar de fato nosso Stories, eu gosto de separar já o conteúdo que eu vou utilizar, né, em cada um dos Stories. Então, eu abro aqui primeiramente a minha notícia, né, a notícia a qual eu vou escrever os Stories. É recomendado que tenha pelo menos 5 Stories, então eu tenho a capa e mais 4 Stories de conteúdo. Então, na capa que eu coloquei, cuidado com os hackers, atualize o Google agora. Tem que ser algo chamativo, né, que faça com que as pessoas cliquem nele. Então, essa aqui seria a minha capa. O Stories 1 é: hackers têm aproveitado vulnerabilidade no Google para roubar dados dos usuários. Depois, no Stories 2, o informante anônimo relatou o problema em 30 de agosto e o Google já está ciente. No Stories 3, o Google diz que espera que a atualização seja lançada para todos os usuários nos próximos dias ou semanas. E por fim, então, se você está usando o navegador no Windows, Mac ou Linux, se certifique que está com o browser atualizado, veja como, e aqui vai ter o link para que a pessoa venha para essa postagem. Então eu separei aqui em pequenos conteúdos, em 5 stories, um resumão do que está sendo contado aqui nessa minha postagem. E aí, ao final, vai ter aqui um link para que a pessoa seja direcionada aqui para o meu site, né, para o meu blog e leia a notícia na íntegra. Então, a primeira coisa que eu faço, eu separo já aqui em conteúdos, em pequenos textos, né, em frases, o que vai estar no meu Stories. E agora que eu já tenho separado, eu posso criar de fato aqui o meu Web Stories. Então, vou clicar aqui em criar. E você vai ser direcionado aqui para essa página aqui totalmente diferente, que é muito simples de se utilizar, onde você vai poder criar do zero aqui o seu Stories. Então ele já vem aqui em formato de Stories e é muito, muito tranquilo de se utilizar a ferramenta. Eu tenho certeza que se você utilizou já o Canva, por exemplo, alguma vez na vida, você não vai ter dificuldade de utilizar aqui, porque é muito parecido. Então a primeira coisa seria a nossa capa, né? Então eu coloquei aqui como capa
cuidado com os hackers, atualize o Google agora. Então eu vou copiar aqui esse meu conteúdo e eu vou colar ele aqui. Mas antes eu preciso de uma imagem de fundo, né? Então a gente pode inserir aqui ela da minha mídia, caso você tenha alguma foto na mídia do seu site, né? Se não, você pode usar aqui o próprio, a mídia de terceiros aqui do próprio plugin, né? Então você pode pesquisar aqui, por exemplo, por Google. Vou pesquisar aqui por Google, para ver se acha alguma imagem interessante. Eu tenho aqui uma legal, ó. Essa do navegador, bem top. Essa daqui também ficaria legal. Eu vou pegar essa daqui. Então vou selecionar aqui ela. Eu cliquei nela, ele já me jogou para cá, para o centro, né? Posso fechar essas dicas aqui. Simplesmente eu vou arrastar ela aqui, ó, para ficar do tamanho do meu Stories. Então vou selecionar para que ela preencha aqui todo o espaço. Uma vez que ela preencheu, eu posso dar um duplo clique aqui dentro e eu posso posicionar onde eu quero que apareça, qual o conteúdo que eu quero que fique aqui dentro, né? Então, dessa forma aqui, eu acho que tá bem legal. Pronto, feito isso, agora eu posso vir aqui no texto e adicionar um título. Pronto, clicando, ó, ele já vem para cá. Eu vou colar aqui o título que eu tinha selecionado. Cuidado com os hackers, atualize o Google agora. Então, vou aumentar um pouco ele aqui. Vou posicionar, deixa eu clicar aqui fora, para posicionar sempre dentro desse retângulo aqui vermelhinho, né? Então eu vou posicionar ele aqui dentro, vou deixar aqui assim. Porém, ainda está difícil de visualizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no próximo elemento, que seria formas e adesivos. Vou pegar essa forma aqui, desse quadrado. Vou arrastar ele aqui para baixo. Então, vou colocar mais ou menos aqui. Vou colocar ele por cima do meu conteúdo. Descer um pouquinho mais para baixo. Lado direito do mouse aqui em cima dele. E vou enviar para trás. Fazendo isso, ó, o meu conteúdo vem para frente. E aí eu consigo visualizar tanto a imagem como agora de uma forma melhor o meu conteúdo aqui. Posso deixar ele aqui, ó, centralizado, puxando e arrastando. Eu vou centralizar com esse meu retângulo. Posso vir aqui no meu retângulo e alterar a cor dele. Então deixa eu selecionar aqui, por exemplo. Tem aqui algumas cores, você pode clicar aqui em personalizado e pegar uma outra cor. Você pode colocar o hexadecimal. Eu vou usar o azul. Vou pegar esse tom de azul aqui assim, por exemplo. Pronto. Feito isso, eu posso vir aqui novamente, arredondar aqui as bordas. Então deixa eu colocar 10 pixels. E aí ele vai ficar arredondadozinho aqui, ó, em todos os cantos. Vou trazer ele um pouquinho para cá, para que só esses pontas de cá fiquem arredondados e as outras aqui fiquem reto mesmo. Posso centralizar aqui. E aqui nesse meu conteúdo, no meu texto, eu vou alterar a cor dele de preto para branco, para também ficar melhor de se visualizar. Então essa aqui seria a minha capa, né? Cuidado com os hackers, atualize o Google agora. Já está bem interessante. Nessa primeira capa aqui a gente não consegue colocar animação, mas nas outras imagens a gente já consegue colocar animação, e essa é uma excelente recomendação, que é uma coisa que o Google indica que você faça, que você utilize vídeos, que você utilize animação de conteúdos aqui no Web Stories. Então, uma vez que eu criei a minha capa, agora eu posso adicionar uma nova página aqui ou duplicar essa que eu já criei. Eu vou adicionar uma nova página para a gente criar em branco aqui mesmo. Então aqui no meu segundo Stories, né, que seria na verdade o meu primeiro, porque aqui foi a capa, eu teria esse segundo texto aqui, né? Hackers têm aproveitado a vulnerabilidade do Google para roubar dados dos usuários. Então vou copiar aqui e vamos criar aqui um novo Stories, né? Vou novamente voltar aqui para a mídia, vou pesquisar por hackers para ver se tem alguma coisa aqui interessante. Dei um enter. E olha só, tem imagens bem legais aqui que a gente pode estar utilizando. Vou pegar, por exemplo, essa daqui. Uma imagem bastante conhecida, todo mundo já viu. E associa logo essas imagens aqui a hackers, né? E agora com essa imagem aqui, eu posso fazer uma animação nela. Então aqui que eu estou ainda selecionando essa imagem, eu posso vir aqui em estilo. Posso aplicar, por exemplo, filtro de tonalidade, deixar ele com uma sobreposição, né? Ou linear, que ele deixa mais escuro aqui embaixo, ou vinheta, que ele deixa no centro aqui mais claro e nas bordas escuro. Não vou deixar, vou colocar sem nenhuma, mas eu posso vir aqui em animação. Estou em estilo, imagem, mas aqui no lado eu tenho animação. Clicando aqui,
posso abrir a animação e a gente pode selecionar aqui algumas. Por exemplo, mover para a esquerda. Ele vai fazer esse movimento de mover para a esquerda. Mover para a direita. Ele vai fazer esse movimento. Aqui eu não posso mover nem para cima nem para baixo, nem aumentar zoom. Por quê? Porque essa imagem não tem um tamanho adequado para isso. Mas eu posso reduzir o zoom, por exemplo. Então, fazendo isso, ele faz esse efeito de reduzir o zoom. Ou mover e reduzir o zoom. Também fica bem interessante. Eu gostei dessa forma aqui, então vou deixar desse jeito. Clicando fora, eu consigo alterar o tempo. Então, 2000 milissegundos seria 2 segundos de duração, né? A gente pode clicar aqui para reproduzir e ver como é que tá ficando. Então, ele faria esse processo aí em 2 segundos, né? Vou deixar do jeito que tá e agora eu vou colocar o meu texto. Então, eu vou voltar aqui em inserir, texto, título novamente. Vou colar aqui o meu título. Aqui ficou difícil de ler, né? Então a gente precisa criar alguma artimanha aqui. Deixa eu colocar branco logo aqui, selecionar tudo, alterar a cor para branco. Ainda assim, tá ruim de visualizar. Então o que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez no anterior. Vamos vir aqui em formas. A gente pode colocar o quadradinho de novo ou selecionar uma outra forma aqui. Você pode brincar com essas formas aqui. Vou pegar essa daqui que é mais simples. Vou trazer para cá novamente. Aumentar. Vou enviar para trás. Vou aqui de fundo, vou alterar a cor. A cor de fundo dessa minha forma, né? Vou colocar um cinza. Vou colocar esse cinza. Esse aqui, pronto. Tá bem legal. O branco aqui tá melhor. Eu vou selecionar tudo aqui e diminuir um pouco o tamanho. Acho que o 36 que tava muito grande. Então vou colocar aqui assim. No finalzinho. E vou diminuir aqui um pouco desse meu quadrado aqui, né? Deixa eu selecionar os dois aqui. Trazer aqui um pouco para baixo. Pegar essa imagem de fundo. Talvez se eu aumentar um pouco ela, fique melhor. Eu não sei se do jeito que ficou agora aqui com esse texto, essa imagem ficou legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa imagem. Eu vou deletar ela. Cliquei em delete. Vou voltar aqui em imagens. Pegar uma nova imagem aqui que tem a ver com hacker. Eu acho que pode ser essa daqui mesmo. Tá legal. Selecionar aqui. Crescer ela aqui novamente. Lado direito do mapa. Já foi para fundo, né? Posso clicar aqui nela. Adicionar animação. Ou vir aqui em estilo. Animação. E selecionar aqui a animação. Aí você pode ver quais são as que estão disponíveis. Essa sim, tá legal. Mover para a direita. Reduzir o zoom. Mover e zoom. Eu acho que a melhor aqui foi mover para a esquerda. Acho que do jeito que tá aqui ficou legal. Pronto. Aqui você vai trabalhar com o design, né? Alguém pode fazer melhor do que o que eu tô fazendo aqui. Mas além de colocar animação aqui no fundo, você também pode colocar animação aqui no texto. Então, por exemplo, aqui. E nessa forma também. Então, selecionei aqui a forma. Aqui em estilo, eu tenho a animação. Posso colocar aqui, por exemplo, para voar para dentro aqui, ó, vindo da esquerda. Então, fazendo isso, ele vai aparecer. Posso clicar aqui fora, aumentar o tempo. Deixa eu colocar aqui 1800 milissegundos. Ele ia ficar dessa forma. Mesma coisa aqui com o texto, estilo, animação. Selecionar aqui, vou colocar a mesma, voar para dentro. E vou colocar aqui o mesmo tempo, né? Para ficar igual. E assim, se eu clicar aqui para reproduzir tudo, ó, o conteúdo vai para lá, os textos aparecem aqui também vindo da esquerda. Então, essa seria o nosso segundo Stories. Vou adicionar aqui uma nova página. Vamos ver aqui qual seria o terceiro conteúdo. Seria um informante anônimo relatou o problema em 30 de agosto e o Google já está ciente. Então, eu vou copiar. Vou vir aqui novamente para inserir uma imagem de fundo. Vir inserir, imagem. Eu vou continuar aqui com hacker. Eu acho que hacker fica legal. Procurar aqui uma informante anônima. Poderia ser essa daqui. Acho que essa daqui fica legal. Deixa eu aumentar ela. Pronto. Tá aqui. Nessa daqui, eu vou vir aqui em estilo. Deixa eu testar, por exemplo, aqui um linear. Que eu posso escurecer só essa parte aqui de baixo. Posso até colocar 100%, vamos fazer o teste aqui com 100%, ó, ficou 100% escuro aqui e essa parte de cima fica mais clara.
A gente pode vir aqui em animação também. Vamos testar aqui, mover para a direita para ficar um pouco diferente da anterior. Fica legal. E agora eu vou vir aqui em inserir. Vou colocar o meu texto, título 1, selecionar tudo, colar. Vou selecionar tudo novamente, vou alterar aqui para branco. Para branco. Vou aumentar ela aqui. Acho que eu vou diminuir um pouco aqui essa tipografia, testar um 33. Deixar ele aqui, ó. Tá dando para visualizar legal. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou vir em estilo, animação. Vou colocar agora subindo. Voar para dentro, só que ele tá vindo de baixo, ó. Voar para dentro, vindo de baixo assim, ó. Bem legal. Vou aumentar aqui o tempo também. Colocar 1800. Esse tempo aqui. E eu vou colocar também aqui um tracinho que eu vi sendo utilizado também em outros locais, que eu achei bem interessante. Então, eu vou vir aqui em formas. Vou pegar aqui esse meu quadrado. Vou diminuir ele aqui o máximo que eu conseguir. Vou aumentar ele assim. Vou clicar aqui, ó. Cliquei nele e vou vir aqui em mais. Aqui em mais. A gente pode vir aqui, por exemplo, em seleção e na largura tá 20. Posso diminuir ainda mais para 10, ó, ele ficou mais fininho. Vou vir na cor. Vou alterar aqui também. Posso deixar azul. E vou selecionar ele para ficar aqui certinho com o meu conteúdo. Vou vir na animação também, assim como o texto que eu coloquei vindo para cima, né? Vou colocar aqui, voar para dentro, no mesmo tempo aqui de 1800. Então, se a gente clicar aqui para reproduzir, ó, nosso conteúdo vem de lá e o nosso texto ele sobe aqui. Então, o informante anônimo relatou o problema em 30 de agosto e o Google já está ciente. Beleza, terminamos mais uma, vamos criar mais uma nova página. Tá vendo como é simples o processo de criação do Web Stories? É como se você estivesse criando mesmo um Stories ali para o seu Instagram, ou como se você estivesse utilizando aqui a ferramenta do Canva, que é muito, muito tranquila também de se editar. Próximo aqui, o Google diz que espera que a atualização seja lançada para todos os usuários nos próximos dias ou semanas. Beleza. Então vamos voltar aqui para inserir novamente uma nova imagem. Vamos pesquisar aqui de novo por Google para ver se aparece alguma imagem boa. Então, vamos pesquisar, vamos rolar aqui um pouco para baixo. A gente tá falando de navegador, né? Então, poderia pegar outra dessa que aparece o nome do Google. Talvez essa, né? Vale o teste, vamos testando. Então, peguei aqui, coloquei aqui e vou aumentar o conteúdo, né? Aqui. Posso dar um duplo clique para visualizar melhor, marcar onde eu quero que fique melhor. Assim tá legal. A gente pode usar do mesmo efeito aqui vindo em estilo, colocar pode ser uma tonalidade para ele ficar 100% preenchido, e aí aqui você pode aumentar ou diminuir essa sobreposição. A gente pode usar o linear, que aqui embaixo fica mais escuro. Vou fazer a mesma coisa, vou deixar aqui 100% e aqui eu vou colocar o meu texto. Então vou vir aqui em inserir texto, né, título. Seleciono tudo, colo, deixa aqui um pouquinho maior, seleciono tudo novamente e altero para branco e vou dar uma diminuída aqui na tipografia, né? Então 30. Pronto, coloco aqui dentro. Opa. Fechou. Quanto mais dentro aqui ficar, melhor. Mesma coisa, eu vou fazer a animação, vou vir em estilo, animação. A gente pode testar outras animações, por exemplo, vindo da esquerda, daqui da direita, pode ser um pulsar, pode ser um rotacional. Você pode ir testando aí a que fica, a que você achar melhor. Por exemplo, deslizar para dentro, acho que ficou legal. Vou só aumentar aqui o tempo dela. 1800 e tá show, tá legal, ficou diferente. E por fim, a nossa última imagem aqui, clicar em nova imagem, vou copiar aqui nosso texto. Então, se você está utilizando o navegador no Windows, Mac ou Linux, certifique que está com o browser atualizado e veja como. Então, vou fazer esse veja como diferente. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, vamos vir aqui inserir, mídia novamente. A gente ainda está falando do Google, né? Deixa eu ver se tem alguma imagem legal. Vamos testar essa daqui.
Ah, o detalhe, né? Eu esqueci de animar essa minha imagem de fundo aqui. Opa, voltei tudo, né? Eu esqueci de animar a minha imagem aqui de fundo, né? Se a gente reproduzir, só o texto aqui que tá animado, mas minha imagem de fundo não. Então eu vou selecionar aqui nela, vou vir em estilo, animação, e aqui a gente vai colocar uma animação também. Mover para a direita, pode ser. Deixa eu ver, o mover para a esquerda. Acho que ficou legal também. Reduzir o zoom. Não gostei. Então eu vou esse mover para a esquerda aqui, eu acho que ficou legal. Então a reprodução final desse elemento ficou assim, né, desse stories. Beleza? Então bora pro próximo. Aqui novamente, tá selecionando essa imagem, vou colocar ela aqui. Não sei se tá parecida com a primeira, né? Acho que tá bem parecida com a primeira, né? Então deixa eu pegar uma outra imagem. Vou voltar aqui, mídia, procurar uma outra aqui. Ó, essa daqui que parece que tá dentro do aplicativo da loja, né? Tem ali as estrelinhas. Parece com o processo de atualização. Não sei se vai ficar legal. Talvez não dê para visualizar bem o conteúdo, né? Então, vale o teste. Então, deixei ele aqui. Já vou fazer a animação logo para não esquecer. De reduzir o zoom. Vamos fazer o teste de reduzir o zoom. Pode ser, tá legal. Vou voltar aqui. Ah, calma, deixou. Tá 2000 milissegundos, tá legal. Aqui em seleção, a gente vai colocar uma sobreposição completa aqui de 50%. Vamos voltar aqui em inserir. Texto. Colocar o título. Colocar aqui todo o meu texto. E aqui eu vou fazer ele diferente. Aqui nele, eu vou clicar aqui em mais. Aí a gente vai ter aqui algumas opções, por exemplo, de caixa de texto. Eu posso preencher, ele já cria toda a caixa para mim. Eu posso também clicar em destaque, ele vai ficar seguindo o conteúdo, né? Vou alterar aqui para branco, a cor para branco. E vou diminuir aqui, por exemplo, para 30. Vou colocar aqui em cima isso. Vou colocar esse aqui em cima e vou centralizar também o conteúdo. Deixar centralizado. Então, se você está usando navegador no Windows ou Mac, ou Linux, certifique estar com o browser atualizado. Acho que pode até diminuir um pouco mais. 28, 25. Acho que assim tá melhor. Vou colocar ele aqui. Tá show. Vou vir aqui adicionar uma nova mídia, novo texto, novo título. E eu vou colocar aqui aquele texto, né? Veja como. Que o eu digitei minúsculo. Veja como. Vou colocar. Selecionar aqui o conteúdo e alterar a cor para branco. Feito isso. Vou deixar aqui centralizado. Acho que assim tá legal. Opa, peraí. Diminuir aqui. E vou centralizar aqui. Essa imagem de fundo não ficou legal. Então eu já vou apagar e vou selecionar uma nova imagem. Não gostei. É teste, né? Você tem que ir testando. Talvez essa aqui navegador. Já que a pessoa a gente tá falando de navegador, né? Vamos testar. Selecionar aqui tudo. Pronto, cliquei aqui fora. Tem que colocar aquela sobreposição para que o texto fique melhor de se visualizar. Ficou melhor. Eu vou tirar esse Veja Como, porque a gente já vai ter um botãozinho aqui. Vou colocar esse aqui e no fim eu vou acabar, acredito que deixando ele aqui alinhado à esquerda mesmo. Acho que fica melhor. Ver como é que ficou. Faltou só colocar a animação, né? Então nesse primeiro aqui eu vou animar. Colocar aqui a animação. Mover para esquerda, tá legal? E o meu texto aqui também, colocar aqui uma animação. Vou colocar esse de aparecimento, não sei, deixa eu... Esse de reduzir aqui acho legal, que ele vai aparecendo. Fechou. 2000 milissegundos, tá top. Se eu clicar aqui para reproduzir, ficaria assim. Agora a gente precisa colocar aqui o link para que a pessoa seja direcionada aqui para o nosso blog, né? Então, deixa eu já copiar aqui esse nosso link. A
A gente vai voltar aqui nos Stories. Então, clicando aqui, ó, na imagem de fundo, vindo aqui em estilo, aqui na imagem, tem aqui o plano de fundo da imagem, tem os filtros que a gente já aprendeu, mas a gente também tem aqui, ó, a chamada para ação. Então, você vai colocar aqui, ó, o link para onde você quer que seja direcionado. Fazendo isso, ó, ele aparece aqui a opção para que a pessoa clique e seja direcionado para um local. Então, aqui, em vez de aprenda mais, eu vou colocar saiba mais, por exemplo. Saiba mais. Saiba mais. Você pode marcar aqui para usar o tema escuro, ele vai ficar pretinho, eu não quero. Aqui no ícone do link, acho que do jeito que está, tá legal. Você pode clicar aqui, ó, para fazer o upload. Caso você tenha, por exemplo, a sua logo, poderia ser a sua logo aqui. De resto, não precisa mexer em mais nada. Pronto, feito isso, a gente já tem aqui os nossos conteúdo aqui, todos os nossos stories criados, né? A gente também pode fazer uma pré-visualização, né? Clicando aqui em pré-visualizar. Então, fazendo isso, você vai ser direcionado para outra página, onde você vai conseguir visualizar ele em diferentes dispositivos, né? Então, tá aqui, cuidado com os hackers, atualize o Google agora, passando para a próxima. Hackers têm aproveitado vulnerabilidade no Google para roubar dados dos usuários, cliquei. Um informante anônimo relatou o problema em 30 de agosto e o Google já está ciente. O Google diz que espera que a atualização seja lançada para todos os usuários nos próximos dias ou semanas. E por fim, então se você está usando o navegador no Windows, Mac ou Linux, se certifique que está com o browser atualizado. Aí a pessoa pode clicar aqui em Saiba Mais e ela vai ser direcionada lá para a postagem, né? Pronto. Feito isso, o que a gente pode fazer? Publicar. Mas antes de publicar, o que você deve fazer? Definir um título para esse seu Web Stories, né? Então, de preferência, coloque títulos pequenos e que tenham a ver aqui com o conteúdo, né? Claro. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, atualize o Google. Atualize... Opa, deixa eu tirar da caixa alta. Colocar atualize. E aqui você vai precisar definir uma capa de pré-visualização, que não é essa primeira capa que a gente tem aqui, mas você pode criar essa capa aqui em um outro site, você pode criar no Canva e depois selecionar ela aqui novamente. Então você vai precisar selecionar aqui, fazer o upload de um arquivo e escolher aqui um arquivo que esteja na sua biblioteca. Se não tiver, você pode selecionar aqui do seu computador, né? Vou pegar aqui uma imagem, deixa eu ver... pegar uma imagem aqui só para exemplificar isso daqui para vocês. Então você vai selecionar aqui a imagem, vai recortar e beleza, tá aqui. É interessante que seja alguma coisa, né, que tenha a ver com o seu conteúdo, né? Colocar aqui uma imagem só para gente entender que deve ter aqui uma imagem. A descrição, é interessante que você escreva aqui uma descrição bem legal, com até 200 linhas, explicando sobre o conteúdo que você está escrevendo, né? Então, sobre o stories que você está criando. Eu vou aproveitar aqui do meu próprio conteúdo e vou copiar e jogar aqui para minha descrição. Não sei se passou, acho que deu 200 certinho, né? Para aproveitar... Calma. Acabou passando aqui, né? Então, há algumas semanas o Google recebeu uma atualização importante que corrigia uma brecha relacionada à vulnerabilidade de segurança grave que estava sendo aproveitada por hackers para roubar. Aí cortou, né? Vou deixar aqui, estava sendo aproveitada por hackers. Tá ótimo. A visibilidade, sempre deixe público. Quando é que vai ser publicado? Imediatamente, deixe do jeito que está. O autor vai ser você mesmo, ele vai pegar do seu site. Aqui, na logo, caso você não tenha, você deixa sem logo. Caso você tenha, você pode fazer o upload. A imagem de capa é obrigatório, foi essa que a gente selecionou aqui. O link permanente é o link que você poderia estar divulgando, por exemplo, para que outras pessoas acessem. Então, o que link é esse? É o nome do seu site, / Web Stories, / o nome aqui do título do seu stories, né? Se a gente até clicar aqui para visualizar, é assim que vai ficar o nosso Web Stories, né? Como a gente já visualizou lá naquela nossa pré-visualização. E quando a pessoa clica aqui em Saiba Mais, ela é direcionada aqui para o nosso blog, né? Então, tá funcionando certinho, deixa do jeito que está. Aqui em avanço da página, deixa eu voltar aqui, né, pra gente visualizar o Web Stories. Se a gente não fizer nada, tá vendo que o tempo tá correndo aqui, e ao final desse tempo, ele vai pular para o próximo Stories, né? Bora ver, ó. Fez isso aqui sozinho, sem eu clicar em nada, né? Então, isso você pode definir também
aqui nas configurações. Então o avanço da página vai ocorrer de forma automática após quantos segundos? 7 segundos, você pode diminuir, por exemplo, 5 segundos ou 3 segundos. Você também pode colocar um áudio de fundo, eu não acho tão interessante, mas você pode utilizar também dessa ferramenta. E aqui em taxonomias você também, é interessante que você coloque aqui categorias e tags. Então aqui em categorias, por exemplo, você pode adicionar aqui uma nova, poderia ser essa daqui no meu exemplo, tecnologia. Tecnologia seria a minha categoria, não tem uma categoria mãe, então adicionar essa nova categoria. Você pode adicionar outras categorias aqui também. E de tags, aqui você pode aproveitar para colocar o máximo que você conseguir. Então, Google, tecnologia, hackers, vulnerabilidade. Isso aqui vai ajudar ao seu Web Stories, né, aparecer para mais pessoas. Então, você vai colocar aqui o máximo que você conseguir e no final você vai clicar em publicar. Pronto. O Stories publicado, você pode adicionar um novo, você pode visualizar, você pode dispensar. Se a gente voltar aqui agora para o nosso painel, a gente vai ver que o nosso Web Story já está criado, publicado aqui, ó, a menos de 1 minuto. Então a gente concluiu aqui a criação do nosso Web Stories e agora você não precisa fazer nada. O próprio Google vai começar a distribuir esse conteúdo aqui para as suas demais plataformas, né? Você também pode compartilhar, claro. Você pode copiar aqui a URL, né, e sair compartilhando para as pessoas, enviando esse link para que as pessoas entrem, né? Isso também vai ajudar a divulgar, né? E é assim que vai estar aparecendo para as pessoas, como a gente já visualizou, né? Uma outra coisa é que caso você queira editar esse seu conteúdo, você pode clicar aqui e abrir no editor e aí você vai conseguir fazer todas as alterações. Você pode renomear, você pode duplicar e a partir daqui criar um novo Stories, ou você pode explorar os modelos que tem aqui já pronto. Então, por exemplo, você pode pesquisar aqui por algum modelo específico, pesquisar aqui por tecnologia, por exemplo, que era o assunto que a gente estava criando. Então, tecnologia. Já tem vários aqui que a gente pode seguir como exemplo. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse e vou usar ele como modelo. Então, clicando aqui, a gente vai ser direcionado lá para a ferramenta do Web Stories. E aqui a gente vai estar simplesmente alterando o conteúdo e colocando as nossas informações, né? Então, já vem todo prontinho aqui. Tá aqui a nossa capa, você ia apenas traduzir o conteúdo, né? Tá aqui o nosso primeiro story, você pode até reproduzir para ver, ó, como foi que eles fizeram. Então você estaria alterando aqui a imagem de fundo, alterando a capa, alterando o texto, alterando a imagem de fundo. No próximo, mesma coisa. A gente pode reproduzir aqui, ó, o efeito que ele fez. Você já pode aproveitar esses efeitos que estão prontos, né? E apenas alterar o conteúdo. Aqui ele colocou um link para que a pessoa baixe o aplicativo. Então, é uma forma que você também pode estar utilizando. Você pode já aproveitar esse que já foi criado aqui pelo próprio plugin e apenas estar alterando as informações aqui dele, né? Depois, clique em publicar, preenche com todas as informações aqui necessárias e clique em publicar que vai estar feito o seu Web Stories, né? Deixa eu voltar aqui para o painel. Bom, então esse aqui é o Web Stories, a gente já terminou, vocês já aprenderam como criar o Web Stories. O que eu recomendo? Que você crie bem mais de um. Crie 2, 3, 4 e é interessante que você crie todos os dias um novo Web Stories, porque isso com certeza vai ajudar para que você apareça com mais frequência lá nos resultados de buscas do Google. Uma última coisa antes da gente acabar aqui esse tutorial, que seria a gente colocar o sitemap do nosso site lá no Google Search Console. Então como é que você faz isso? Você vai abrir aqui uma nova aba, pode pesquisar aí por Google Search Console. Então pesquisa aí. Abre aqui, ó, Google Search Console. Clica aqui nele. Você já vai ter criado uma conta nele. Por quê? Porque você já criou aqui com o Google Sitekit, né? Então, clicando aqui nele, ó, ele já vai abrir para você. Pode fechar esse daqui. E aqui você vai colocar o sitemap do seu site para que ele consiga varrer ali e pegar todas as informações que está dentro do seu site. E como é que você pega esse sitemap? Você vai pegar o domínio do seu site, blogdaescoladesites.com.br, vou colocar aqui, e aí você vai digitar /sitemap.xml. Pronto. Fazendo isso, ele vai atualizar aqui o finalzinho, ó. Então, o sitemap aqui do meu site é wp-sitemap.xml. Vou copiar isso daqui e aqui, ó, no final eu só vou inserir essa parte que eu acabei de descobrir qual era, né? Pronto, feito isso, vou clicar em enviar. Deu falha no envio, tento novamente mais tarde, mas vou tentar novamente aqui, enviando o sitemap. O sitemap foi enviado, o processo
periodicamente o sitemap vai procurar alterações, você receberá uma notificação se ocorrer algum problema no futuro. Pronto, coloquei aqui, ele acabou dizendo que não foi possível buscar o sitemap. Se isso acontecer, você pode jogar direto aqui, sitemap.xml e testa para ver se vai. Enviar, entendi. E aqui, ó, foi processado já esse meu sitemap. Então, você pode testar. Você digita sitemap aqui depois do seu domínio, né? sitemap.xml, copia o que sai aqui no final, cola aqui e envia. Se der não como processado, pode colocar aqui direto sitemap.xml que vai dar como processado. E agora sim, a gente termina aqui de fato esse nosso conteúdo. Depois você pode voltar aqui no painel e ficar visualizando aqui no próprio painel. Ele vai ficar mostrando as métricas, né, de quantas pessoas têm acessado esse seu Web Stories. Aqui ele mostra de forma resumida, mas você pode vir aqui no Google Sitekit, né, em painel, e ver de uma forma mais detalhada. Ele vai ficar mostrando aqui, né, quando ele tiver dados para ser apresentado, né? No momento não tem muitos dados para ser apresentado, então ele não vai trazer nenhuma grande informação aqui não. Mas quando você tiver há mais um tempo aqui com esse site rodando, com as pessoas acessando o seu Web Stories, ele vai estar mostrando aqui a quantidade de acessos em cada um dos seus Web Stories. Fechou? Agora eu tenho um presente para você que assistiu até aqui. Se você assistiu esse vídeo no dia que ele foi lançado, você acaba de ganhar um presente da Escola de Sites. E que presente é esse? É um cupom de 30% de desconto no nosso treinamento Z Pro. Nesse treinamento você vai aprender a criar sites profissionais da noite para o dia, mesmo que você nunca tenha feito um site na sua vida. Então se você quer saber mais, clica no link que está aqui na descrição e utiliza o cupom ZPRO1 para que você ganhe os 30% de desconto que a gente está dando de presente para você. Agora lembrando, esse cupom só é válido pelas próximas 24 horas, então aproveita. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, comenta aqui se você ficou com algum problema, se você teve algum erro, deixa aqui nos comentários que a gente quer te ajudar a resolver esse problema. Fechou? Então, ative as notificações aqui no canal para que você seja notificado sempre que a gente lançar um novo vídeo. Meu nome é Gesley, da Escola de Sites, e eu te espero numa próxima. Tchau!